que é uma temática de natureza processual, eu diria, mas com forte viés estratégico, que é a atuação do advogado imobiliário junto aos tribunais. Tá? Então, tem uma série de experiências que a gente vai conquistando à medida que nós vamos atuando nos processos judiciais, né, quando as coisas não vão bem, não se solucionam no âmbito extrajudicial, como seria o nosso primeiro intuito, evitar o litígio, né, essa é a missão de todo advogado, está lá nas nossas normas deontológicas. Então, tivemos que, quando a gente tem que buscar a via judicial, surge uma série de desafios, uma série de questões, e essas questões, elas podem, penso eu, podem ser organizadas em algumas pequenas lições, né? Então, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas lições de vida, sobre as estratégias do advogado imobiliário junto aos tribunais. Muitos já atuaram, outros atuam, outros virão a atuar nos tribunais, tanto de segunda instância quanto nos tribunais superiores, né? E necessariamente esse caminho, para ser bem pavimentado, tem que passar por uma boa instrução probatória na primeira instância. Então a gente consegue enxergar assim funções muito definidas, né, quando a gente atua diante das cortes do Brasil, e esses papéis eles têm que estar mapeados de uma maneira bem organizada, pelo menos na nossa mente, isso tem que estar bem organizado, para que a gente consiga ter melhores resultados positivos, né, durante a nossa preparação, inclusive, para enfrentamento da proteção, da defesa dos direitos das pessoas. Então, eu gostaria de dizer o seguinte para vocês, meus amigos, vamos separar, né, proponho para vocês que a gente separe as dicas ou as sugestões, como queiram chamar, né, que nós vamos apresentar hoje, em 3 grandes blocos. Né? O primeiro bloco seria a primeira instância, o segundo bloco seria a segunda instância, e o terceiro bloco seriam as cortes, os tribunais superiores. Dentro de cada uma delas, dentro de cada um desses blocos, nós pretendemos propor algumas estratégias, algumas dicas, algumas lições que a vida nos dá e que elas não podem ser esquecidas se nós queremos ter melhores resultados nos nossos processos judiciais. Então vamos lá, vamos para o primeiro bloco, né, primeira instância. Eu gosto muito de respeitar, colegas, as funções previstas no sistema para cada uma das instâncias do Poder Judiciário, porque é muito fácil para as outras instâncias, né, descartar uma boa defesa jurídica quando ela identifica que o advogado não utilizou bem, não se valeu adequadamente da função da instância anterior. Então, explico. É muito fácil um recurso ser rechaçado, ser desconhecido, ser mal julgado ou afastado um exame mais profundo do caso, quando o julgador do recurso se dá conta que algo não foi feito na primeira instância. Né? Então, quando a primeira instância ela não foi esgotada adequadamente. E aí é muito fácil porque ele não se sente responsável, a segunda instância, o julgador de segunda instância, ele não se sente responsável por um julgamento não justo. Porque ele pensa o seguinte, não, esse julgamento ele pode ser não justo, ele pode ser injusto, por conta, mas não por minha culpa, e sim porque a parte não se desincumbiu daquilo que ela tinha que ter feito na primeira instância, então eu não estou com um bom material, né, de prova, por exemplo, para dar a minha qualificada pronúncia. Né? Eu não posso me pronunciar de maneira qualificada, porque eu não tive a parte não se desincumbiu com qualidade de desenvolver tudo aquilo que a primeira instância possibilita. Então vejam só, colegas, nos preparando então para os tribunais. Primeira observação, né, feito este introito. Primeira observação, nós temos que enxergar quando uma causa chega à nossa mesa, né, nós temos que ter sempre em mente 2 questões relevantes. Primeira, os julgadores não são especialistas na matéria que a gente vai apresentar.
Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que estar alerta. E isto não é bom. E isto não é bom. Tá? Então, via de regra, os julgadores não são especialistas na matéria que nós iremos apresentar e defender em juízo. Então, esse é um primeiro ponto. Se o julgador não é especialista nessa matéria, né, e isso é a regra em 90% dos casos ou mais, tá? Pensem que nós estamos falando aqui com o Brasil inteiro, e quando a gente apresenta uma causa, uma pretensão na justiça, né, a gente tem a questão da comarca. Então, imagina aí, sei lá, mais de 5 mil comarcas, mais de 10 mil comarcas, mais de 20 mil comarcas. E aí nós temos aí um volume imenso de comarcas, e com certeza, tá, a maioria dos julgadores dessas comarcas não vai ser casualmente um especialista na área do direito imobiliário. Ponto. Isso significa que o juiz não tenha conhecimento, ou não tenha condições de julgar a causa? De forma nenhuma. Se ele estaria, porque ele demonstrou competência e habilidade, no mínimo em pesquisar e sabe, né, desenvolver as atividades de julgador. Porém, aumenta para nós a responsabilidade de bem apresentar o caso. E aí vem então, primeira dica, né, parta do princípio de que nada é óbvio. Tá? Eu vejo muito aluno indignado me contando histórias, indignado. Rafael, olha só que absurdo, eu apresentei isso, o juiz não sabia nem aquilo, né? E não estou dizendo que o aluno não tem razão, mas no sentido de estar indignado, se sentir injustiçado de não ter sido, né, qualificadamente contemplada a sua pretensão, mas fica também na minha cabeça sempre o questionamento. Poderia o colega ter feito algo a mais para explicar um pouquinho melhor, para fornecer um pouquinho mais de subsídios, né, para conquistar talvez um resultado melhor? Talvez sim, né, talvez sim. Também não estou colocando aqui, né, nos ombros dos advogados uma responsabilidade por julgamentos que não tenham sido bem trabalhados, né, bem fundamentados. Não é isso. Mas sempre fica aquela pulga atrás da orelha, né, será que, né, não poderia ter sido desenvolvido uma explicação a mais? Quando eu parto do princípio que não são só especialistas que estarão ali julgando, me parece que eu trago para o meu colo uma responsabilidade maior. E eu começo a me preocupar em apresentar elementos para o julgador, começando a própria lei, que eu entendo que seja aplicada ao caso concreto, e, na sequência, né, há uma qualificada jurisprudência. O que significa qualificada jurisprudência? Algo que não é só pesquisado para o que eu quero, para a minha vitória, mas sim pesquisado para ser algo atual, algo que continua sendo julgado dessa maneira, né? Então, também é um erro de estratégia o advogado se agarrar a um caso que foi julgado a favor dele, mas que depois já foi superado, e está escrito em muitos acórdãos que já foi superado. Às vezes está até escrito isso, esse entendimento que não prevalece mais, né? Então, como é que é o pensamento estratégico na primeira instância, colegas? Primeira coisa, então, parto da premissa, parto do princípio de que o julgador não conhece o direito. É diferente do adágio jurídico, dá-me os fatos que eu te darei o direito. Lembram-se que a gente aprende isso nos primeiros anos da faculdade? E, tecnicamente, ele vale. Na prática, não é assim que funciona. Na prática, parto do princípio que não é uma lei que está na cabeça do juiz todo dia, então eu vou lá e facilito a vida dele, né? Então, ele não é um especialista, logo eu apresento para ele também a lei. Também apresento para ele a lei. Não copio uma legislação inteira, mas vou pensando como um técnico, né? Como um cirurgião faz uma cirurgia em que ele se preocupa em cortar só aquilo que é necessário cortar, mais ou menos isso, faz o recorte específico na norma que a gente está pretendendo, né, que ela seja aplicada. Segundo, na jurisprudência, pessoal, segunda dica, na jurisprudência, vamos ser estratégicos. Não só pegar aquilo que é mais atual, partindo de cima para baixo. Então, se a lei que eu estou defendendo, se eu estou tratando de caso de direito imobiliário, qual é o tipo de norma aplicável? A norma federal. Não é a Constituição, é a norma federal. Não há norma constitucional sobre imobiliário, né? Existem reclames constitucionais, mas aí é outro assunto, não vou entrar aqui. A norma é federal. Então, onde é que vai estar o sentido daquela norma, a interpretação daquela norma? No STJ. Então, vamos buscar, primeiramente, descobrir no STJ o que os caras já disseram sobre essa norma que eu estou pretendendo aplicar. Não tem lá
Aí para onde eu vou? Vou para qualquer estado do Brasil? Ah, mas é que eu atuo mais em São Paulo, Rafael, eu gosto de pesquisar em São Paulo, me sinto mais confortável. Ou sou do Sul, o Tribunal do Rio Grande do Sul tem um sistema de pesquisa de jurisprudência super bom, então é fácil de eu localizar, eu vou por ali, pelo que eu tenho mais afinidade. Infelizmente não é assim, tá? A gente vai ter que buscar, depois de buscar no tribunal, no STJ, que é quem unifica a interpretação, não localizamos nada ou localizamos alguma coisa boa, né? Mas vamos descer daí e vamos procurar na segunda instância do juiz de primeiro grau que a gente está buscando convencer. E aí, se eu estou na comarca, né, numa comarca do Espírito Santo, eu vou para o Tribunal do Espírito Santo. Se eu tiver uma comarca do Rio de Janeiro, eu vou para o Tribunal do Rio de Janeiro. E ali eu vou tentar identificar se existem câmaras ou turmas especializadas naquele assunto, naquela matéria. E aí eu vou buscar, então, as decisões deles. E isso impressiona, porque o próprio juiz de primeira instância, quando ele for formular a sua sentença, ele vai fazer isso, porque ele está submetido a uma corte, a um tribunal. Ele é a primeira instância de um tribunal. Embora ele não seja hierarquicamente inferior, há que se ter um diálogo com a segunda instância, porque senão a sentença dele vai ficar permanentemente sendo reformada. Então ele vai se ajustando, é natural que isso aconteça. Então, se eu quero impressioná-lo, eu vou do STJ e desço, né, daí para a segunda instância da comarca, do juiz que eu estou, e de preferência, né, para as câmaras especializadas que irão provavelmente receber o recurso dessa sentença. Aqui dá para a gente abrir um... Então, assim, ó, pessoal, juiz não é especialista, apresenta a norma, jurisprudência estrategicamente escolhida. Tá? Então, três aqui pontos, 3 dicas, né, 3 elementos que a gente pode anotar e seguir sempre. Bom, agora vamos fazer uma pequena crítica aqui ao nosso sistema, que é uma crítica não a pessoas, não a advogados, nem a juízes pessoas, mas sim ao sistema como um todo. O nosso sistema, infelizmente, né, recursal, ele é caótico, tá? É um fato, é um sistema caótico. O que acaba fazendo com que os juízes de primeira instância percam poder. Então, muito pouco a gente vê, hoje em dia, noticiários falando sobre decisões de juízes de primeira instância, só se for alguma coisa muito inédita. Do contrário, é raríssimo, raríssimo virar notícia ou ser considerado relevante uma sentença ou uma decisão de primeira instância. Por que isso? Porque, como já dizia, eu vou citar ele algumas vezes hoje, né, um dos maiores mestres que eu admiro no direito brasileiro, o professor Ovídio Batista da Silva, ele costumava dizer o seguinte: foi retirado da jurisdição de primeira instância o seu poder, né, e foi atribuído aos recursos. Então o juiz foi perdendo poder e ele acaba perdendo responsabilidade com isso, e o sistema acaba conduzindo a uma perspectiva em que o juiz não se sente tão responsável assim pela sua decisão, às vezes ele prefere indeferir ou não conceder algo, porque ele mesmo quer saber se o tribunal vai conceder. Né? Então, na prática, às vezes a gente vê isso acontecer. Não é crítica, então, à pessoa, e sim a um sistema que conduza isso. Tá? Então, por isso que às vezes eu vejo que às vezes os advogados ficam um pouco frustrados, né, com algumas pronunciamentos judiciais, mas tem muito a ver com o sistema, menos a ver com a pessoa, mais a ver com o sistema. Né? Então, o juiz de primeiro grau passa a não se ter tanta responsabilidade, ele não é tão poderoso como é um juiz de primeira instância do sistema da common law. Né? O sistema de common law, o juiz de primeira instância, ele bate na mesa e diz assim: a minha corte, aqui na minha corte, não se faz desse jeito, porque ele tem o jeito de tratar, o jeito de julgar, a jurisdição dele é prestada, né, de uma maneira para todos, e se respeita muito a jurisdição, então, de primeira instância num sistema de tribunal, tá? O nosso é um pouco diferente, mas, porém, existe um aspecto aqui que a gente não pode se esquecer. A produção de provas só se dá na primeira instância. Então, independente dessa crítica, independente desse aspecto, independente de qualquer outra frustração que a gente tenha com a primeira instância, a gente tem que respeitar muito a função da primeira instância no que tange a produção de provas. Toda a documentação que a gente possui tem que vir para o juiz de primeira instância. Ah, mas isso aí é o tribunal, depois... Não importa. Toda a produção de documentos tem que vir, tem que ser muito esgotada, tem que ser trabalhada de forma a esgotar todos os argumentos e provas possíveis na primeira instância. Ainda que haja essa crítica. Por quê? Porque se nós deixarmos de produzir alguma prova
pericial, alguma prova documental, vamos falar em ordem, alguma prova documental, alguma prova pericial, ou alguma prova oral, né, testemunhas, depoimentos pessoais, se a gente deixar de produzir, as instâncias superiores vão se sentir confortáveis em não julgar o nosso caso, dizendo, você não esgotou na primeira instância. Aí não adianta dizer, mas o sistema é caótico, eu achei que o juiz não ia examinar, agora no tribunal é que eu tinha expectativa de buscar justiça. Não. A primeira instância é relevantíssima, porque ela é o ambiente, é o momento em que a gente vai ter para produzir toda a prova. Então, olha que interessante, pessoal, a gente tem que envolver desde o início da defesa processual, né, da defesa judicial, nós temos que desenvolver desde o início todo o nosso trabalho pensando no macro. Por isso que o advogado ele é diferente do juiz. O juiz pensa no micro, o advogado tem que pensar no macro. Como assim? Então, aqui um juiz, ele trabalha dentro de um gabinete. Isso serve para qualquer juiz, primeira instância, segunda ou tribunais superiores. Eles são engabinetados, eles estão trabalhando dentro de um gabinete. E o trabalho deles é desenvolver o seu entendimento, explicar para a sociedade o seu entendimento nas suas decisões, por isso que a gente fala que a pronúncia é quando ele se pronuncia sobre o caso. Então, esse é o trabalho dele, né? O advogado não, ele tem que pensar macro, ele tem que pensar num sistema, ele tem que pensar que ele tem que vencer a primeira etapa, mas também tem que vencer a segunda e a terceira etapa. Não adianta ele vencer uma etapa, porque ele não vai ser considerado campeão, né? Então, a gente tem que vencer na primeira instância, ou tentar vencer na primeira instância, e lutar para manter essa vitória na segunda instância, que está nos tribunais superiores. Então, a visão do advogado é macro. Lá no início, ele já tem que estar projetando os tribunais. Bom, aí, meus amigos, vamos para a segunda instância. Nós temos algumas peculiaridades aqui também que a gente tem que observar. De novo, vai ter mais chance de ter desembargadores, né? Então, o juiz de segunda instância é o desembargador. Vão ter juízes, julgadores em segunda instância, que existe mais chance da gente encontrar gente especialista, gente que entenda mais sobre o direito imobiliário? Sim, aumenta a chance. Isso é uma regra? Vai ter mesmo? Não, não é uma regra, tá? Então, sim, as câmaras passam a ter competências, mas às vezes a gente tem ali na mesma câmara que julga contrato imobiliário, ele julga previdenciário, ele julga também contrato bancário, ele julga possessório, quer dizer, pode ser que a gente dê a sorte de cair em um desembargador que goste do tema, estude o tema, né? Como um jurista estuda o tema, mas não necessariamente significa que só porque ele está ali, né, ele seja o grande entendedor ou um expert naquele tema. Então, de novo, a gente vem, né, com esse primeiro ponto. Tá? Aumenta para nós aqui nós passamos a ter algumas vantagens quando a gente chega na segunda instância. Então, saiu a sentença de primeira instância, vamos ter o trabalho de segunda instância. Não importa se a sentença foi procedente ou improcedente, o importante é que a gente fez um bom trabalho na primeira instância, nós estamos bem calcados. Se a gente chega com a sentença de procedência, melhor para nós, ótimo, estamos ganhando terreno. Mas não significa que a gente não possa também reverter isso na segunda instância, considerando que está lá o nosso trabalho realizado. Então, nem tanto salto alto, se a gente já venceu, não podemos ter salto alto, porque alguém pode estar trabalhando no outro lado para desfazer isso, né? Temos que partir sempre dessa premissa, e nem tanto também aquele sentimento de já derrota, né? Porque nós temos sim muitas chances de demonstrar aqui na segunda instância. Bom, se o desembargador também não é um cara que vai ser o especialista necessariamente, eu parto da mesma premissa, né? E aí o que eu vou fazer na segunda instância? Eu vou buscar de novo, uma nova pesquisa jurisprudencial, só que agora específica. Eu vou buscar saber quem é a composição dessa turma e dessa Câmara, e vou fazer uma pesquisa de jurisprudência para descobrir o que eles já julgaram parecido com o nosso caso. Este momento é um momento bem relevante, um momento que você passa a conhecer os seus julgadores. Descubra quem ele é, da onde ele veio, qual é a carreira que ele segue. Ele pode ter sido defensor público, pode ter sido promotor de justiça, pode ter sido juiz de carreira, pode ter sido advogado. Então, a gente sabe que os tribunais eles são oxigenados, eles têm eles são multiformes, né, são montados a partir não só de juízes, mas também de outras carreiras. Então, a gente descobre isso, examina para demonstrar respeito, conhecer, né, tribunais grandes como o de São Paulo, por exemplo, é muito difícil conhecer muitos desembargadores, que são um volume imenso de julgadores, Rio Grande do Sul, mesma coisa, é um volume grande, né, tem muitos novos, jovens ainda, inclusive, né, então, é importante a gente fazer esse estudo de caso para saber com quem nós estamos conversando, né? Não devemos correr risco nenhum
de falar sobre coisas polêmicas, política é impossível, né? Talvez arriscar falar um pouco de futebol numa apresentação, eu já vou falar por que isso, mas não podemos correr nenhum risco, mas devemos respeitar e conhecer a carreira desse desembargador. É um tema de casa que a gente deve fazer. Fizemos esse tema de casa, descobrimos lá, aí nós vamos desenvolver algo que a gente faz em tribunal que se chama memoriais. Tá? Memoriais. Na minha perspectiva, o trabalho fundamental do advogado, né, depois que ele fez um bom recurso, é descobrir para onde esse recurso foi distribuído, qual Câmara e qual turma, e preparar os seus memoriais com um resumo muito sintético, o máximo possível, às vezes não dá, porque o caso é complexo, mas o máximo possível sintetizar com jurisprudência da própria Câmara ou turma. Tá? Com jurisprudência da própria Câmara ou turma. E aí a gente prepara uns memoriais, que seria uma peça resumo do caso, né? Talvez não precise nem resumir tanto o caso, mas uma peça resumo dos principais argumentos de convencimento para a gente vencer aquele caso. Então, se tem lei, um trechinho da lei, poderia ser uma... Vou dar para você assim, ó, o memorial mais sintético que eu já vi, que eu achei super eficiente, que um colega fez uma vez. Nós estávamos trabalhando em conjunto. Ele pegou e simplesmente colocou ali lei, jurisprudência e o argumento principal dele. Tinha 2 folhinhas. Tá? Tinha 2 folhinhas. E era muito eficiente. Ajudava o desembargador a entender, olhar como um mapa, dava um mapa mental, né, para aquele caso. Então, deu certo. Então, os memoriais são uma peça que pode ser mais explicativa ou mais ilustrativa, que nem eu mencionei, mas são uma peça muito, muito importante para os tribunais. A gente tem que ver no regimento de cada tribunal qual é o momento da apresentação desses memoriais. Ato contínuo, outra coisa que a gente pode e deve fazer é agendar a entrega dos memoriais. Isso é uma atitude de cortesia que existe e que é muito importante para o processo. Eu chamo de dar a cara a tapa. Porque, às vezes, né, o papel aceita tudo. Às vezes o advogado está defendendo uma causa injusta. E ele sabe que essa causa é injusta. Seria eu capaz de ir a um tribunal diante, marcar uma reunião e entregar memoriais para o desembargador defendendo uma tese absurda ou injusta? É mais difícil, né? Agora, imagina que eu sei que a minha tese é justa, eu sei que eu tenho argumentos adequados, eu vou lá e agendo a entrega dos memoriais e entrego como uma cortesia e faço um speech, vamos dizer assim, né? Ou pitch, que hoje em dia o pessoal gosta de falar na internet, seria uma brevíssima fala, porque eles têm milhares de pessoas no entorno deles para julgar, para conversar e tal. Então, agenda ali uma entrega de memoriais, faço uma fala assim, muito curta, muito sintética, apresentando o caso para ajudá-lo a julgar. Essa é a premissa. Eu não estou ali para pedir nada, estou ali para oferecer elementos para ajudá-lo a julgar, claro, a favor da tese que eu acredito, porque se eu acredito, eu estou ali. Então, você dá a cara a tapa. Esse trabalho eu considero fundamental, né? Fundamental. Com o relator, é muito importante que se faça. Né? Também é bacana que se faça com os outros componentes. É que alguns tribunais, aí você tem que se informar, né? Alguns tribunais têm sistemas diferentes, cada Câmara, cada turma tem um sistema. Alguns só oferecem a oportunidade de apresentar e de entregar os memoriais, como eu estou dizendo, se já estiver pautado para julgamento. Né? E aí você só vai ficar sabendo quem são os outros componentes depois de pautado o julgamento. Então, com o relator, eu já tenho mais facilidade, porque o recurso já vai direto para um relator, então já sei quem é o relator, é mais fácil de eu agendar essa entrega de memoriais, e é bacana que eu faça, não logo no início que foi distribuído o recurso, porque eu estou numa fila para ser julgado, mas vamos fazer um cálculo, né? Cada tribunal tem o seu sistema, imagina que seja um tribunal que leva 1 ano para julgar pela ação, então lá pelo 6º, 7º mês eu vou lá, né, e apresento meus memoriais, se o relator permite. Né, se o relator permite, se ele não exige que esteja pautado. É melhor assim, porque daí tu leva para estudo do caso, ele passa para o assessor dele que vai fazer a pesquisa, e ele já começa a pensar no julgamento desse caso antes de se convencer. Quando eles já fazem a restrição da entrega dos memoriais para quando já estiver pautado o julgamento, aí a dificuldade aumenta. É como se eu fosse para o hard, né, nível hard de jogo. Por que isso? Porque ele já se convenceu, já está pautado, ele já decidiu. Né? Então, importante que eu fale com ele e com seus colegas, porque eu não tenho certeza se ele está indo, compreendeu tudo que eu gostaria que ele tivesse compreendido e se ele está de acordo com a minha tese. Então, daí é importante que se agende com o relator e também com os demais, né, a entrega dos memoriais. Tem chance ainda de eu reverter se eu estiver perdendo? Tem chance. Eu posso fazer alguma observação que o relator chame o assessor que fez a pesquisa junto com ele para julgamento e diga:
verifique isso aqui para mim, que isso aqui eu não tinha me dado conta, ou não tinha me percebido, isso aqui muda um pouco a situação. E aí pode acontecer aquilo que se isso ocorrer, pode acontecer aquilo que o advogado mais persegue, que é a retirada de pauta. Né, retirada de pauta. Então, quando um relator retira de pauta, não significa que o advogado vai vencer, mas significa que ele fez o trabalho dele bem feito. Ele está fazendo o juiz examinar melhor o caso. E esse é o nosso papel, né? Atividade meio, lembram? Não atividade fim. Então, êxito total do despacho se tirar de pauta e, ao mesmo tempo, né, se ele mantiver a pauta e julgar favorável, porque você apenas reforçou, e foi excelente, reforçou que tinha razão no recurso. Então, essa é a dica de andamento dentro do tribunal de segunda instância, certo? Um outro ponto que eu queria destacar com vocês, pessoal, muitos alunos me perguntam, fazer ou não fazer sustentação oral? Tá? Eu não tenho, assim, muita confiança, né, na efetividade da sustentação oral, mas eu devo admitir para vocês que de 5 em 5 anos, tem alguma sustentação oral que dá certo. Né? Então, assim, não é um volume imenso de sustentações orais que dão certo, mas às vezes dão. E se às vezes dão certo, né, acaba que quando o caso ele é muito polêmico, não é um caso já de matéria de precedente definido, é um caso bem específico, bem pontual, né, às vezes até inédito, e eu não quero que ele seja julgado confundido com outros casos que estão sendo julgados, né, que não tem a ver com o que eu estou defendendo. Bom, nessa circunstância, aí é recomendável, de fato, que se faça a sustentação oral. Então, ela é obrigatória? Ela determina o resultado? Não. Minha humilde opinião, o que mais envolve, ou o que mais, assim, influencia na boa qualidade de exame do recurso é o trabalho de memoriais, né, de dar a cara a tapa lá em gabinete e mostrar que existe uma seriedade no trabalho sendo feito. Eu entendo que porque ali o juiz tem mais tempo, o julgador, né, o desembargador tem mais tempo de fazer o exame antes de pautar para julgamento, certo? E depois que ele pautou, a chance dele buscar e reanalisar aquilo que ele já se convenceu já reduz bastante, E aí na sustentação oral, ela é quando tu está ali, né, aos 45 do segundo tempo. As pessoas pensam que o jogo do recurso, né, as pessoas leigas pensam que o jogo do recurso ele é jogado no momento do julgamento, que é quando vem o resultado. Eles não têm noção de que o jogo do recurso foi jogado muito tempo antes. Dentro de um gabinete, quando um assessor recebeu aquele recurso, fez a pesquisa, foi tirar a dúvida com o seu julgador, ou com outro pessoa, um assessor mais sênior do gabinete, para buscar o entendimento do seu julgador. Né? Então, o jogo está sendo jogado ali. E o advogado tem poucos momentos de participar. E esses são os momentos em que ele poderia participar. Né? Muitos gabinetes, colegas, e muitos desembargadores, Brasil afora, são excelentes, tá? São excelentes, tanto no fim do trato, quanto no respeito às prerrogativas do advogado, quanto no atendimento dos advogados, quanto na preocupação de prestar uma boa jurisdição. Tá? Então, muitos realmente desembargadores, eles conduzem, eles presidem o seu gabinete, eles conduzem o seu gabinete de uma forma assim, bastante qualificada. Assim como, em qualquer profissão, tantos outros também conduzem de uma maneira não tão dedicada assim, né? Às vezes, até são pessoas, são seres humanos, às vezes estão passando por dificuldades. É muito ruim quando a gente percebe que chegou mal no gabinete ou num dia ruim, né? Pegou o jogador num dia ruim, talvez esteja com problema de saúde na família, etc. e tal, e aí a cabeça dele não está ali. São riscos do jogo humano, tá? Não é do sistema. Não adianta a gente espernear. São riscos do jogo humano. Assim como tem outros gabinetes que também, como tem profissões, todas as profissões têm o bom e o mal, o bom e o mal profissional, vai ter também o gabinete com o mal profissional, em que tem assessores maus profissionais, que atendem mal, que distratam, que desrespeitam, né? E vai ter também o julgador dessa maneira, a gente sabe disso. Então, isso não pode conduzir de forma nenhuma, né, o nosso trabalho. Né? A gente está ali para fazer um trabalho, nós vamos ter que fazer o trabalho em quais condições forem. Né? É uma batalha, e aí se o inimigo for de um jeito ou do outro, não tem o que fazer, né? Nós temos que enfrentar essa batalha. Então, assim, ó, eu estou dizendo isso só para não desestimular quem está indo à luta aí nos tribunais e fazendo esse trabalho que eu estou mencionando, e a pessoa às vezes fica desestimulada, fica chateada, vai para casa aborrecida,
né? Às vezes até vai para casa, é grosseiro com o cônjuge, com os filhos, porque recebeu uma patada lá no tribunal, com essa pessoa que eu estou conversando agora e dizendo o seguinte, em todas as áreas da vida, faz parte do jogo, não é porque você é ruim, não desista por isso, né? Porque faz parte do jogo. Quem não engoliu o sapo em tribunais é porque não atua profissionalmente nessa área, só é um aventureiro que fez um ou outro caso. Tá? Quem atua profissionalmente, eu poderia contar para vocês aqui em série, sem número de vezes que eu passei por situações que não foram totalmente agradáveis. Mas, ao mesmo tempo, eu devo admitir que eu já vivenciei, já presenciei, que muitas vezes o advogado acaba sendo desrespeitado na prerrogativa por desconhecimento, porque não sabe como desenvolver o trabalho. Não se preparou, não estudou, não sabe respeitar até onde ele pode ir e onde ele pode ficar. Isso também acontece. Tá? Então, tanto errar para mais quanto para menos. Um advogado que erra para menos porque ele não tem segurança, ele não sabe se ele pode dizer algumas coisas. E tem o que erra para mais, que é aquele que acha que está na casa da mãe Joana e pode fazer o que ele bem entender. Né? Então tem os excessos também para os dois lados. Aí, vendo isso, quando um servidor se dá conta que o advogado não é do ramo, às vezes ele se aproveita disso. Né? E aí ele vai dizer assim, não, o senhor fale comigo, não preciso falar com o desembargador, o senhor fale comigo. Então, o advogado que não tem essa percepção, né, de conduzir uma situação dessas, ele pode cair nessa armadilha. Né? E aí ele pode ficar sem ter a oportunidade de desenvolver o trabalho dele por desconhecimento. Tá? Ao mesmo tempo, colegas, existem gabinetes que sim, os assessores fazem um trabalho muito bom, inclusive de despachar com advogados, né? Certo? Então, existem, assim, como é que eu posso dizer, juízes que delegam mais e juízes que centralizam mais o serviço. Tá? Existe. Hoje em dia, a crítica geral, assim, a mais comum que eu vejo, é o pessoal dizendo que delega. Né? Ah, isso aí quem fez foi o assessor, como se fosse, assim, diminuir o assessor. Tem assessores de alta qualidade, tá? Com conhecimentos, às vezes, mais profundos que o próprio julgador. O julgador se vale disso, né, para que tenha melhores julgamentos. Então, não quer dizer, né, essa é uma afirmação mais pejorativa. Então, quando a gente sabe que tem ali um julgador de alta qualidade, né, um assessor de alta qualidade e que ele possui uma autoridade no gabinete, no sentido de, assim, ter uma credibilidade, vale a pena, muito a pena conversar com um assessor. Tá? Então, também a gente tem que ter um pouco esse jogo de cintura de perceber, ó, esse é um gabinete que delega mais, a gente vai resolver as coisas falando com o assessor que está responsável pelo caso. E vai ter os gabinetes que são centralizadores. Hoje em dia, por conta de muita questão também de alegações, acusações de corrupção, cada vez menos, né, tanto julgadores quanto assessores estão se sentindo confortáveis em atender sozinhos os advogados. Às vezes o julgador chama um assessor para estar junto, ou o próprio assessor não tem autorização mais de tratar direto com o advogado, justamente para evitar, né, esse tipo de alegação. Via de regra, pessoal, não estou dizendo que não tenha corrupção, quem sou eu, né, um país cheio de corrupção como o nosso para dizer isso, mas via de regra não há. Tá? Via de regra, o que existe é trabalho mesmo de convencimento, conforme eu estou falando aqui para vocês, certo? Dito isso, meus amigos, então, memoriais, despacho com desembargadores e, eventualmente, sustentação oral, se a gente entende, né, que é relevante, que por caso que vai ter alguma, ou um reforço, né, vamos tratar como um reforço, né, a sustentação oral como um reforço da nossa convicção do caso, não como uma necessidade. Dito isso, meus amigos, em termos de segunda instância, né, no trabalho de tribunais, né, nós fechamos aqui a nossa estratégia de atuação. Isso dá muito trabalho, tá? As pessoas não imaginam, assim, dá muito trabalho. Fazer os agendamentos, acompanhar, se preparar, pensar quando que vai ser julgado, estudar mais vezes o caso, né, cada vez que vai conversar, sintetizar o caso. Isso é um trabalho dificílimo, a gente não tem a preocupação em sintetizar nossos casos, tá? Então, ser sintético, principalmente na sustentação oral. Esses tempos eu estava acompanhando a sustentação oral no TJ de São Paulo. Um advogado fez uma fala muito boa, eu gostei da fala dele, tá? Eu gostei da fala dele, gostei dos argumentos dele, achei que era um cara inteligente e tal, mas eu vi que ele exagerou ao trazer muita informação, e aí eu via, durante a sessão de julgamento, alguns julgadores fechando a câmera, ou outros olhando para o lado, se desinteressando pelo caso dele, né? Porque ele não teve a capacidade de sintetizar o caso, tá? E, casualmente, nessa oportunidade,
como é bem recente, né, vem na memória, casualmente nesse caso, quando chegou a minha vez, já era meio de meio, quase o horário, já estava o horário do almoço, todo mundo pensando em comida, e nós ali, né, aguardando desde as 9 da manhã em julgamento. Então, imagina, né, o que eu pensei, né, eu vou ter que falar em menos de 5 minutos, vou ter que ser muito preciso. Foi exatamente isso, cumprimento mínimo, sem muita, né, sem muita coisa, justificado pelo adiantado do horário, e dois argumentos de dezenas que eu tinha, dois argumentos foram pensados. E eu vi que, pelo menos, com essa estratégia sintética, né, o caso foi tirado de pauta. Então, foi um gol, né, foi um golaço. Mas eu percebi que com essa adaptação, porque eu tinha muita coisa para falar sobre aquele caso, é um caso muito instigante, né, mas com essa adaptação ao jogo do ambiente, eu vi que isso surtiu um melhor efeito. Então, assim, ó, capacidade de sintetizar é muito difícil. A gente tem que treinar todos os dias. Mesma coisa quando for despachar em gabinete, seja com juiz de primeira instância ou de segunda instância, certo? Na instância superior, pessoal, o jogo fica muito mais difícil, porque hoje em dia, os tribunais superiores eles estão muito preocupados com a política judiciária, ou seja, elementos de redução de julgamentos. Então, praticamente, eles não colocam mais nada, eles pinçam algumas exceções para julgamento, e aí você tem muito pouca chance de reversão junto aos tribunais superiores. Tá? Quando o caso é muito gigante, aí você vai acabar buscando especialistas em tribunais superiores, lobistas, né, advogados que fazem esse lobby junto aos tribunais superiores, mas não vou falar disso, porque isso aí precisaria uma aula inteira para falar, né, como é que funciona, né, esse trabalho, não ilegal, né, mas como é que funciona as estratégias. Então, assim, é muito difícil, né, mas, fundamentalmente, lá é técnica pura. Se você quiser ter mínima chance, é técnica pura. Peça sintética, de novo, né? Petições sintéticas, recursos sintéticos e precedente. Né? Busca de precedente para fortalecer o argumento. Tá? E tribunais superiores é muito difícil. Passar pela admissibilidade é um percentual ínfimo. Passado pela admissibilidade, ainda daí eu vou ter a chance de ser julgado e de reversão, o que também é um percentual bem pequeno. Então, trabalho nos tribunais superiores é bem difícil. Forma de trabalhar muito parecida com o tribunal de segunda instância. Agendamento com o ministro, tudo igual. A dificuldade é que, puxa, um agendamento com o ministro, entendeu? Muito mais difícil. Às vezes fica um ministro 3 meses sem abrir uma agenda, né? Ou mais. Então, assim, ó, muito, muito difícil mesmo tu encaixar uma agenda antes de ser julgado o teu caso, que lá eles estão julgando tudo, né, um taxímetro ligado para julgamento, assim, é absurdo. E acaba que os casos, né, mais importantes acabam vindo com os seus julgamentos feitos, de fato, só no agravo interno. Né? Como assim, Rafael? Não, é que tu faz o recurso especial, aí ele é inadmitido pelo tribunal local. Aí você faz o agravo de destrancamento, que é o agravo de recurso especial, para jogar lá para cima. Aí o agravo de recurso especial repete o que aconteceu na segunda instância e tu entra com um agravo interno. Então, lá no agravo interno, já dizia o professor Ovidio, eu me lembro ele dizendo isso, né, Rafael? Estou vendo que agora é só em agravo interno que os caras estão tão lentos, estão julgando. Me lembro dele comentando isso. Né? E também uma crítica bem legal de se fazer, pessoal, daí agora trazendo mais para o lado acadêmico, né, tirando um pouquinho da prática, uma crítica bem interessante que se fazia, em homenagem ao professor Ovidio, que eu já citei ele 2 vezes, é o seguinte, ele defendia que não fossem os casos para os tribunais superiores. Ele defendia isso. Ele dizia assim, ó, seria mais útil para o direito brasileiro que não tivesse um tribunal como o STJ ou o STF julgando as causas, né? Ou seja, seria mais útil para o sistema se nós tivéssemos as causas efetivamente julgadas em primeira e em segunda instância e os juízes que estão próximos do caso. Isso não só faria com que eles se qualificassem mais, se preocupassem mais com o resultado, porque daí eles vão ter a responsabilidade total pelo desfecho do caso, como ele também acreditava que os erros sempre acontecem, porque nós somos humanos. Então, entre errar primeiro e errar por último, melhor que se erre o quanto antes. Né? Imagina, ter uma causa julgada de forma injusta é um fato que acontece todos os dias, independente da qualidade do advogado ou dos julgadores. A injustiça no julgamento pode acontecer. Pode acontecer. O volume de recursos não vai alterar isso. Então, ele diz o seguinte, melhor que erre logo e se defina a questão, do que fique 10 anos para errar lá no final. Imagino que isso vai gerar de juros e atualização monetária, um efeito muito desproporcional, né, ao caso. Então, essa é uma crítica acadêmica, você teria que ler a obra dele para entender, né, essa questão, que é uma questão bem, bem polêmica, tá, pessoal? Gente, o que vocês acharam dessas dicas sobre
a atuação do advogado junto aos tribunais? Eu sei que é muito assunto, né? Mas, enfim. Desculpa, eu nem